Por que os judeus são tão perseguidos desde sempre? Nós temos, às vezes, uma visão equivocada de que se um povo é perseguido por milênios, são os mesmos espíritos que estão nessa condição. Não é o que costuma acontecer. Se você tem um determinado povo que é odiado por outro povo, esse povo que odeia o primeiro precisa tirar esse desamor. Então, qual é a estratégia da lei de causa e efeito? Você pega os inimigos de um povo e coloca dentro desse povo para que eles retirem o desamor. Aí eles vão nascer dentro. Então, com o tempo, você não vai ter mais o traço original daquele povo primeiro, porque os inimigos entraram. Eu vou dar um exemplo de como isso aconteceu na história da humanidade. Nós tínhamos os cristãos. O movimento cristão era só feito de cristão. Só gente que se entregava no circo, o leão comia, se arrastava, queimava no poste, o cavalo rasgava, e era aquela coisa. E os pagãos odiando cristãos. Qual foi a solução da lei de causa e efeito? Pegar todos os pagãos que odiavam cristãos, olha, vocês agora vão nascer dentro do cristianismo, para aprender o que é cristianismo e parar com esse ódio que vocês têm para entender a doutrina por dentro. Quando você volta na Terra 500 anos depois, você encontra um cristianismo todo modificado. Um cristianismo que era perseguido no século I, perseguindo no século V para frente. Por quê? Porque os inimigos nasceram dentro dele com os traços de paganismo nas suas crenças. Aí o cristianismo vai se paganizar, vai se romanizar. Por quê? Porque os espíritos que estavam ali dentro não tinham mais a fibra dos cristãos primitivos e, portanto, eles corrompem o cristianismo. Eu sei que a gente diz, puxa, mas foi uma pena ter perdido a pureza. Mas o Cristo não está preocupado com isso. Ele está preocupado com os espíritos, porque doutrina, lá na frente a gente arruma. O mais importante é salvar as almas. Aí esse pessoal viveu o cristianismo, fez absurdos em nome do Cristo. Eles eram torturados, né? Pois eles não foram para a igreja para torturar. Aí criaram torturas, cadeira de prego, não sei o quê, um monte de instrumento que era exatamente aquilo que estava no íntimo daquelas almas que eram entradas no cristianismo. Fizeram um monte de bobagem no cristianismo. Aí hoje, eles estão tudo no movimento espírita, dizendo assim, porque quando eu era cristão, na Idade Média, eu participei da Inquisição. Então, quem são eles? Eles somos nós. Então, o cristianismo está se rearrumando com o retorno desse pessoal. O que nos remete a perceber o que? Em boa lógica. Se nós somos aqueles que éramos da Idade Média corrompidos, nós éramos os pagãos que perseguiam os cristãos lá atrás. Então, nós viemos de onde? Nós não somos originários da Terra. Nós somos, sim, espíritos migrados. Por isso, essa nossa busca por religião, por isso, essa nossa paixão pelo mundo greco-romano, quando a gente vê as imagens da Grécia, a gente chora, se emociona. Por que filmes que mexem com essa história? Por que a gente lê há 2000 anos e, meu Deus, que coisa louca? Porque ecoa na nossa alma histórias multimilenares que pertencem a nós. Então, é assim que funciona. Os judeus podem ser um povo que vem sendo perseguido há milênios, mas não são as mesmas almas. Todo mundo que persegue os judeus tem a tendência de renascer depois dentro deles. E aí você observa certas movimentações que o povo judeu faz, que parecem muito com a ação de seus perseguidores no passado. Porque eles estão nascidos dentro deles. Tem uma pintura de Rafaelo, é um afresco, não é uma pintura, não é um quadro. Tem uma sala do Vaticano que pinta. E lá está sendo discutida o concílio do qual discute a virgindade de Maria. Ele retratou ela. E quando você olha aquela pintura, é muito interessante, porque você vê o Templo de Jerusalém. Você vê ali os saduceus, vamos colocar, se reunindo para tomar determinadas decisões. É exatamente a mesma coisa. Igual o Sinédrio.
Exatamente. É impressionante. E você vê aquela pompa para decidir, e você percebe assim as características, né? Que é um dos maiores gênios da arte que passou por esse mundo, percebe os detalhes. Mas é muito, muito interessante, vale a pena procurar, porque você percebe isso que o Elahá está falando. Você percebe que só mudou de lugar. É só o processo. Só muda a casca.